Hoje a gente vai conversar sobre livros novos, leituras em andamento e fazer um update das coisas aqui do canal. Bora lá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Literanálise. Eu sou Daisy e é um prazer enorme estar aqui de volta falando com vocês. Antes da gente começar, passamos de 2.000 inscritos. Gratidão a todo mundo que faz parte aqui da comunidade do Literanálise. A todos que chegaram recentemente, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês gostem e que vocês fiquem. Gratidão infinita. Gente, vamos lá. Esse vídeo, ele vai ser dividido em 3 momentos. Eu vou começar mostrando já os livros novos que eu adquiri, porque a gente teve Book Friday, né? Acho que foi o nome, Book Friday, aí na Amazon. Eu comprei pouca coisa, mas comprei. Também teve aquele vlog da Feira do Livro que eu fui aqui no Bexiga, em São Paulo. Eu comprei um livro e acabei não mostrando. Faço parte da tag Experiências Literárias, chegou caixinha, então vou mostrar para vocês. Depois eu vou, num segundo momento, falar dos livros que eu estou lendo. E no último momento do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na minha vida, porque eu não sei se vocês repararam, mas a gente já está aí um pouco mais de 10 dias sem vídeo, e eu não sei se eu vou agora conseguir voltar ao cronograma que eu estava de soltar 2 vídeos por semana, e eu quero explicar isso para vocês. Então, para quem se interessar só pelos livros novos, isso já vai estar logo no início do vídeo, e aí vocês não precisam acompanhar o vídeo inteiro, mas quem quiser ficar até o final, já fica a minha gratidão infinita. Antes da gente começar, se você está chegando por aqui agora, vou te convidar a ficar, então inscreva-se. E, gente, não esqueçam, por favor, de deixar o like, de comentar, de compartilhar, porque isso ajuda o crescimento do canal. E o fruto, né, de tudo isso aqui do Literanálise não é um fruto só meu, é de todos nós. Obrigada. Então vamos lá, pessoal. Quando eu fui ali na Feira do Bexiga, foi a primeira feira do livro da Rua Rocha, foi muito legal, tem o vlog aqui. E eu acabei comprando apenas um livro, e eu até comentei um pouco com vocês, que eu tô tentando comprar um pouco menos, porque aqui tá abarrotado de livros, porque eu sou muito impulsiva, então às vezes eu compro por impulso. Ah, eu tô lendo um tema, daí eu fiquei super interessada, daí eu quero comprar outras coisas, só que aí depois a vibe passa, os livros vão ficando aqui, e às vezes eu chego até a olhar para alguns que eu digo, cara, eu não sei quando eu vou ler isso daí. Então estou procurando ser um pouco mais consciente, não só por uma questão de espaço e de compra, mas de dinheiro mesmo, gente, porque o dinheiro está muito curto, não sei para vocês, mas por aqui tá. Então, e os livros estão super caros. Então, assim, lá a gente tinha livros com descontos, mas mesmo assim, na minha opinião, caros. Então, eu só comprei um livro para poder, de alguma forma, ajudar a feira, incentivar. Então, eu levei 2 livros meus que eu já havia lido e deixei lá para doação, e comprei um livro, minha forma de tentar ajudar de alguma maneira esse tipo de evento. Então, o livro que eu comprei foi esse livro aqui, Caderno de Ossos, que sai pela Companhia das Letras, é da Júlia Codo, e é um lançamento. Então, paguei aí pela casa de R$ 60 nesse livro. Eu não conhecia a Júlia Codo, ela nasceu no mesmo ano que eu, em 83. Ela é formada em letras pela USP, tem pós-graduação, tem uma série de coisas. E ela já tinha escrito contos que saíram pela editora Nós, se eu não me engano. E aí esse aqui é o seu primeiro romance, né? Caderno de Ossos. Eu vou ser bem sincera para vocês, que teve um dia que eu precisei ir ao médico e eu nunca vou para esses lugares que demora muito sem levar nenhum livro, e eu levei esse livro aqui. E por alguma razão não consegui engajar muito na leitura. Eu li, sei lá, 15 páginas ali, mas não estava conseguindo avançar muito, e aí acho que culpa minha, que estava um pouco desconcentrada, mas daqui a pouco, quando eu tiver um pouco mais calma, eu quero pegar esse romance para ler, para desfrutar e trazer a minha percepção aqui para vocês. É um romance escavação sobre os segredos de uma família, os desaparecidos da ditadura militar e o futuro de um país. Então tem essa pegada aí do que aconteceu durante a ditadura militar, aqui no bairro de Perus,
em São Paulo foi descoberta uma cova com vários corpos ali, e é isso um pouco do que a autora vai abordar nesse livro, tá? E aí, falando de Book Friday, eu dei uma olhada muito por cima, gente, sendo muito sincera, mas comprei algumas coisinhas, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, eu me dei conta, olhando na minha estante, eles estão todos no plástico ainda. Eu me dei conta, olhando na minha estante, que por alguma razão eu não tinha nenhuma edição de Grande Sertão Veredas. Eu até achei que eu tinha uma da Nova Fronteira, de capa dura, mas não achei, então não tenho. Fiquei só com a impressão. E aí eu optei por essa daqui, da Companhia de Bolso, e eu quero muito ler Grande Sertão Veredas, talvez leia até agora nas minhas férias de meio de ano, não sei, ainda estou decidindo. Então, esse é um livro que eu paguei acho que R$ 40, R$ 41. Tinham outras edições lá, maiores e mais caras também, mas eu achei que essa daqui me serve. Eu ganhei uma edição de bolso, da Companhia de Bolso, daquele do Érico Veríssimo, né, o Incidente em Antares, até foi o Carlos, do Livros e E-Books, que me deu. E eu amei o livro, primeira coisa. Incidente em Antares entrou assim para um dos melhores da vida. E eu li naquela edição de bolso que me serviu plenamente, então falei, vai servir aqui também. Certo? Foi isso. Daí, gente, eu comprei esse livro aqui, Norwegian Wood, do Haruki Murakami. O Murakami foi um autor que já entrou um pouco tarde na minha vida de leitora. Eu comecei com Kafka Beira-Mar e depois, ano passado, eu li Crônica de um Pássaro de Corda, né, se eu não me engano. Tem vídeo aqui no canal, que inclusive às vezes as pessoas entram lá e falam, nossa, que livro chatíssimo, e eu gostei. Entendo, o Murakami não agrada a todo mundo, mas me agradou muito em Kafka Beira-Mar, me agradou muito em Crônica do Pássaro de Corda, e eu estava com vontade de ler outras coisas do Murakami. Eu tenho outros livros dele aqui, mas eu queria muito esse. E aí eu consegui pegar ali com, acho que R$ 50, uma coisa assim, e acabei comprando. Aqui a gente vai ter um romance de mestre sobre o amor no final dos anos 60. Publicado originalmente em 1987, tornou um sucesso imediato no Japão, com mais de 4 milhões de exemplares vendidos. O romance acompanha a trajetória do jovem Toru Watanabe numa Tóquio no final da década de 60. Prestes a completar 20 anos, ele estuda teatro, convive com amigos excêntricos na universidade e acredita que nada de novo pode acontecer em sua vida, mas aí tudo é alterado no encontro que ele vai ter. Então, assim, fiquei bem interessada em lê-lo. Ele já estava na minha wishlist há um certo tempo, então falei, agora é o momento, porque eu estou num período, e eu vou falar um pouco mais sobre isso no fim do vídeo, que eu estou precisando, assim, de uma leitura para me desconectar da realidade. E, assim, para me desconectar da realidade com qualidade, nos últimos tempos eu não tenho encontrado alguém melhor do que o Murakami. Então, por isso que eu comprei esse livro aqui. E aí eu comprei esse aqui também, gente, que eu até tinha pensado em comprá-lo lá na feira do livro da Rua Rocha, mas aí acabei comprando o da Júlia Codo e deixei esse, e aí ele estava com precinho bom, 40 e poucos reais, eu acabei comprando, que é o Mata Doce, da Luciane Aparecida, e ela vai contar a história aqui, né, ó, diz aqui na quarta capa. Mata Doce é uma história de fantasmas, ou antes, daquilo e daqueles que persistem em nós. E foi isso que me interessou muito. Também vou comentar um pouco sobre isso no final do vídeo. Ou o contrário, uma história sobre a vida em toda a sua brutal oficina. A vida, às vezes, é muito brutal. Mata Doce é também lugar de mulheres valentes, obstinadas, capazes de escrever sua própria história, a revelia dos velhos donos do poder. Então, assim, eu estava muito interessada nesse livro aqui, já vi algumas resenhas muito positivas sobre ele no BookTube, e aí estava sempre naquela compra, não compra, compra, não compra, comprei, e eu espero em breve conseguir lê-lo, para a gente poder conversar um pouco sobre ele aqui. E aí, gente, eu vou mostrar a caixinha da tag Experiências Literárias. Não tenho muita certeza, mas eu acho que essa caixinha foi a caixinha que chegou em maio. Esse é da curadoria,
Então, se você por alguma razão faz parte do clube, não recebeu o teu livro de maio, não quer saber o que tem dentro da caixinha, acelera um pouquinho o vídeo, tá? Então a caixinha é essa, eu já abri, na verdade. Ele veio com uma HQzinha, do Laerte e Rafael Coutinho, Vida Fóssil, que eu nem consegui folhear ainda, gente, não consegui mexer. E o livro desse mês é um livro bem curtinho, ele vem sempre assim na luvinha, né? A gente puxa, tem uma revistinha falando sobre a obra escolhida, e o livro em si, que a capa é maravilhosa, é muito linda. Os livros da Tag sempre são muito cheirosos, e eu amo cheirar livro, gente. Aqui é Se Adaptar, Clara Dupont Monod, nem deve ser assim que fala, claro, né? Um dia, numa família, nasceu um menino inadaptado. Assim começa a história do menino de olhos negros que flutuam para o nada, eternamente deitado, e dos seus 3 irmãos. Em meio à natureza poderosa das montanhas, são as pedras do muro da velha casa da família que testemunham suas trajetórias. O amor absoluto e protetor do mais velho, a rebeldia que a do meio assume para rejeitar a dor, a chegada do mais novo que cresce à sombra das memórias. Um livro magnífico e luminoso sobre o laço infinito entre irmãos e a inesgotável capacidade humana de se adaptar. Esse aqui, gente, eu tô bem animada para ler. Recentemente eu coloquei aqui no canal um vídeo sobre O Amante, da Marguerite Duras, que eu li também na edição que veio pela Tag. Então, assim, sempre que a Tag manda, eu tento ler dentro do mês ou o mais próximo possível, porque senão depois fica aqui e eu não leio mais. Então, assim, esses foram os livros novos. Eu vou deixar, sempre deixo, na verdade, os links, né, tirando esse da Tag, que eu acho que não deve ter na Amazon, mas eu vou procurar, se tiver alguma edição lá, eu deixo aqui também para vocês. Então, eu sempre deixo os links para vocês adquirirem os livros através da Amazon. Fazendo isso, vocês apoiam o canal e eu sempre deixo o meu muito obrigada aqui, o meu grande agradecimento. E é isso, gente. Agora a gente vai passar para a segunda fase do vídeo, para a gente falar sobre as minhas leituras em andamento. Se você vai continuar comigo, legal. Se não, então vamos lá, gente. Eu tô lendo, vocês sabem, eu sou meio doida e tô lendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu tô lendo do Gustave Flaubert, A Madame Bovary. É um livro que está na metade e que eu estava gostando muito dele. Cheguei aqui naquele momento de virada do livro em que as coisas vão efetivamente começar a acontecer. Para quem já leu, acho que vocês imaginam do que eu estou falando, mas por uma série de questões que daqui a pouco na terceira fase do vídeo eu vou explicar, eu acabei deixando esse livro um pouco paradinho aqui. E aí confesso para vocês que daí eu olho para ele e não engato. Olho para ele, vou deixando ele de lado, mas vamos terminá-lo. E aí eu venho aqui para a gente conversar um pouco sobre Madame Bovary. Outro livro que eu tô lendo é Jude o Obscuro, do Thomas Hardy, que essa edição aqui saiu pela Tag Experiências Literárias. Eu estava com ela aqui em casa há um tempão, mas não tinha lido ainda esse livro. Tem algumas pessoas no BookTube que comentam sobre ele, e aí até numa outra edição que está à venda na Amazon. E eu posso dizer para vocês, porque só falta 100 páginas para eu terminá-lo, que é um livro que eu estou gostando muito e que, por alguma razão, eu tinha ficado com a impressão do Jude ser uma pessoa meio odiosa, e por isso eu fui meio que postergando o livro. E não é nada disso que eu encontrei aqui, né? Eu encontrei uma desgraceira à la Charles Dickens, quando a gente lê, por exemplo, David Copperfield. Nem tanto David Copperfield, mas eu acho que todas as desventuras e esperanças caídas por terra do Pippin Grandes Esperanças. Então, assim, é um livro muito triste, na verdade. Por alguma razão, a doida aqui tinha ficado com uma ideia de que era algo diferente. Então, eu estou gostando muito, já fica super a minha indicação, mas em breve a gente vai falar sobre esse livro. Eu já fiz uma série de marcações aqui de coisas que eu quero conversar com vocês. Sigo, gente, naquela de dar sequência à biografia do Freud, escrita pelo Peter Gay, então Uma Vida para o Nosso Tempo. Eu consegui avançar um pouquinho, bem pouquinho, acho que eu avancei umas 50 páginas,
eu estou no tópico 6, onde o Peter Gay vai falar sobre terapia e técnica. Então, ele vai começar a adentrar um pouco mais a técnica usada pelo Freud na psicanálise. Então, assim, é uma biografia que eu estou aproveitando bastante. O Peter Gay é um historiador e psicanalista. Então, quando ele fala do momento histórico no qual Freud estava inserido, as lutas pelas quais ele passou por ser preterido na faculdade de medicina por ser judeu, o crescimento profissional dele demora 3 vezes mais do que outros profissionais com o mesmo nível que ele, mas que não eram judeus, por exemplo. Toda a preocupação daí advinda, né, de você conseguir ter uma... Ai, gente, entrou uma ligação aqui. De você conseguir ter a sua teoria divulgada e não abafada simplesmente porque foi escrita por um judeu. As escolas de psicanálise se formando a partir ali do Freud. Tudo isso é bem interessante de acompanhar, mas vocês sabem, eu tenho muita dificuldade com biografia, mesmo sendo do querido Freud, então eu vou lendo essa daqui bem aos pouquinhos, tá? Mas uma hora a gente termina, uma hora a gente conversa com ela ainda esse ano, até porque esse era um dos livros que eu separei para ler ao longo de 2025. Então não tenho pressa de terminá-lo, mas ele será terminado em 2025. E aí eu tô lendo do Freud A Interpretação dos Sonhos, que é o livro que ele lançou, na verdade, em 1900, tem essa coisa, né? De 1899, 1900, porque ele queria que fosse da virada do século. Então, assim, esse é um livro que eu já li 75 páginas, fiz muitas anotações, começou a me fazer sonhar um monte. O Freud tem uma escrita maravilhosa, essa para mim é uma releitura, eu já tinha lido, não nessa edição, né, mas eu já tinha lido A Interpretação dos Sonhos, foi o meu primeiro contato com Freud, e ele tem uma escrita maravilhosa, ele ganhou o Prêmio Goethe de literatura. Então, além de um pãozinho, que ele era gatinho, tanto novo quanto velho, e de ter feito, né, ali todo o desenrolar do método psicanalítico que eu adoro, ele também era um ótimo escritor. Então, estou seguindo aqui agora, mas de uma forma muito mais estudada, a leitura da Interpretação dos Sonhos. Então, é isso, gente, que eu estou lendo por agora, de livro, né? Porque se eu for falar para vocês tudo que eu estou lendo para a faculdade, a gente vai ficar aqui 3 horas. E aí a gente chega à última fase do vídeo, em que eu vou atualizá-los um pouquinho do que está acontecendo por aqui e até para justificar por que a gente ficou aí alguns dias sem vídeo e que pode ser que demore um pouquinho para eu retomar o ritmo. O que acontece, gente? Muita gente nova chegou por aí, né? Então, assim, só para vocês saberem, eu trabalho há 20 anos com RH, principalmente recrutamento e seleção, mas consultoria de carreira também. Então, muita gente me contrata. Só que a minha base é de direito, né? Eu nunca fui psicóloga, mas atuo sempre dentro do RH e fui aprendendo fazendo mesmo. Só que chegou agora, eu quero fazer psicologia e, na verdade, eu já estou cursando psicologia. E para quem já me acompanha há um certo tempo, gente, não parece que foi ontem que eu falei para vocês que ia começar a faculdade? Já estou entrando no 2º ano. Então, assim, eu estou finalizando o semestre. E aí eu estou finalizando o 1º ano da faculdade, a partir de agosto eu já estou no 2º ano. E, gente, vocês não têm ideia do que é isso, porque, assim, é muito trabalho. E a faculdade de psicologia, a gente desenvolve trabalho em campo. No semestre passado e nesse semestre, em escolas. Então, é toda uma dificuldade de você conseguir falar com os responsáveis da escola, conseguir autorização para entrar, conseguir fazer toda a documentação certinha, de mandar termo de consentimento para os pais, pegar isso assinado, conseguir falar com os alunos, e a documentação disso, a documentação daquilo, depois analisar as pesquisas para a gente poder elaborar um material para levar para a escola, poder trabalhar alguns temas com os alunos. Então, nesse semestre, o nosso tema foi primeiro emprego. Então, como que esses alunos de ensino médio tiram carteira de trabalho, o que é um programa de estágio, o que é um programa de menor aprendiz, como que eles podem fazer um curso técnico,
como que eles constroem um currículo, onde eles acham vaga, como arrumar um primeiro emprego. Porque eles são muito carentes desse tipo de informação, tanto na escola pública quanto na privada. E aí a gente foi a campo entrevistar esses alunos, entender o que eles tinham de sonhos, mas também de dúvidas, e aí a gente elaborou a partir daí um material explicando para eles, né, os primeiros passos de como entrar no mercado de trabalho e disponibilizar isso para a escola poder trabalhar com eles da forma adequada, fazendo devolutivo e tudo mais. Então, gente, isso foi uma trabalheira. Além disso, eu tive um trabalho que a gente fez sobre população indígena e como que a psicologia, principalmente a psicologia social, olha para esses grupos, o quanto olha, porque isso é super recente no Brasil, a gente está falando talvez de 20 anos para cá, que realmente olha para isso, e o quanto que isso pode ajudar essa população com a sua questão identitária e para evitar questões muito pesadas que têm nascido assim, sabe? De depressão, de por fim a vida, esse tipo de coisa. Então, todos esses trabalhos exigem da gente ir a campo, pesquisar muito, escrever muito, preparar material, fazer entrevista e tudo mais. Então, isso tomou um tempão, e além da gente fazer tudo isso, a gente precisa subir para o sistema da faculdade, daí a gente precisa estudar. Então, eu estou ainda em semana de prova, semana passada prova, essa semana prova, e assim, gente, eu fiz uma bateria de 7 provas. Teve dias com 3 provas, e eu já não estava mais aguentando, porque chega uma hora que você não consegue mais pôr o conteúdo para dentro. Por mais que você teve um semestre inteiro, as aulas e tudo mais, fica muita, muita, muita coisa. E aí eu não consegui dar conta de estudar para tudo isso, terminar todos esses trabalhos, mais vir fazer conteúdo para vocês. Além disso, eu tive um falecimento na família. Na verdade, a gente tem um vizinho, aqui eu moro há 30 anos, gente, na mesma rua. Então eu vim para cá com 11 anos, agora eu tô com 41. E eu morei um tempo fora, fiquei 5 anos morando em Curitiba, mas afora isso, mesmo tempo que eu ficava em Curitiba, de vez em quando eu vim aqui, a casa ficou fechada. Então, a gente conhece essas pessoas aqui na rua há 30 anos. E aí, claro que aquelas pessoas que a gente tem mais convivência passa a ser uma família. E uma dessas famílias, um vizinho nosso, faleceu. E ele faleceu com 35 anos, e isso mexeu muito comigo. Mexeu muito comigo porque ele era muito amigo do meu pai. Nós vimos, quando a gente veio para cá, ele tinha, sei lá, 3, 4 anos, e a gente viu o irmão dele falecer de câncer, a gente viu o pai dele falecer, aí agora ele falecendo, e quando o pai dele faleceu, ele ficou muito grudado com meu pai é caminhoneiro, então eles viajavam juntos, se falavam todos os dias, e enfim, ele faleceu, ele era diabético, e ele teve um problema no pé, e aí começou corta o pé, corta tal, 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 e até que ele ficou muito enfraquecido, deu uma infecção generalizada e ele faleceu na semana passada. E eu fiquei muito mal, porque passou uma novela na minha cabeça. Eu tô com 41 anos e acho que nem vivi nada ainda. Imagina um menino de 35 anos, nem casou, nem tinha filho ainda, sabe? E aí fiquei muito, muito mexida mesmo. A mãe dele arrasada, porque já é o segundo filho que ela enterra, e eu sou mãe, gente. E mesmo sendo mãe e me colocando um pouquinho no sapato dela, a gente não tem como compreender a dor que aquela pessoa está passando. E aí uma família que estava com dificuldade de fazer o enterro, então a gente correu para poder juntar dinheiro, pedir para as pessoas e fazer campanha no Instagram, no Facebook, a gente mesmo poder dar do nosso bolso para poder fazer o enterro, porque ele era um menino muito querido, ele merecia e a família também merecia. E aí eu fiquei com uma raiva, gente. Eu já falei isso aqui. Eu não sou uma pessoa que fica muito triste, eu sou uma pessoa que fica muito raivosa. E quando eu vi aquela família, além da dor, chorando e preocupada por não saber se ia ter dinheiro para enterrar, e não teria, e graças a Deus a gente conseguiu contar com a ajuda de muitas pessoas e o enterro aconteceu.
Mas mesmo assim, quando eu vi aquele caixãozinho tão simples e tudo mais, eu fiquei pensando, o que diferencia um cidadão do outro? E aí, se a gente começar por aqui, gente, a gente vai falar de um monte de coisa. Então não vamos seguir por essa linha, tá? Mas eu fiquei muito revoltada com a situação do país, fiquei muito revoltada com a situação da diferença social, fiquei muito revoltada. E eu não sou o tipo de pessoa que demonstra ou que fala, né? Então eu fiquei ali quieta o tempo todo do lado da mãe dele, fiz a minha despedida, ajudei do jeito que eu pude, só que depois eu fiquei doente. Então passou 2 dias, eu peguei, assim, fiquei com uma crise de sinusite horrorosa, me tampou tudo, fiquei com a garganta toda inflamada, tô tomando antibiótico ainda, gente. E teve dias que para conseguir para a faculdade fazer a prova, assim, me enchi de dipirona para baixar a febre, conseguir ir de Uber e voltar de Uber e chegar em casa já querendo cama porque eu não conseguia levantar. Fiquei dias sem conseguir falar e não conseguia falar e respirar ao mesmo tempo, porque para quem tem crises aí de sinusite, vocês sabem que é uma coisa horrorosa. Então, por tudo isso, gente, eu não consegui fazer vídeo e trazer aqui para vocês. E eu ainda estou finalizando as provas na faculdade. Essa semana eu tenho 2, na outra semana eu tenho uma e aí acaba. E aí a gente vai começar a voltar ao fluxo. Então eu fiz esse vídeo aqui para que a gente não fique sem absolutamente nada no canal, até porque tem muita gente nova chegando, então para a gente não ficar sem nada. Mas eu não sei se essa semana ou na próxima eu vou já conseguir organizar os 2 vídeos por semana de novo, tá? Então preciso aí da compreensão de vocês. Para além disso, para quem está seguindo Mulheres que Correm com os Lobos, pode ser, e muito provavelmente, gente, eu não vou conseguir soltar o vídeo na primeira semana de junho, como eu vinha fazendo com os anteriores. Mas vai sair o vídeo em junho, tá? Fiquem despreocupados. Mas talvez não saia na primeira semana, certo? Desculpa a todos, porque quando a gente se propõe a fazer uma conversa legal como essa, o mundo ideal é que a gente seguisse um determinado cronograma, pelo menos os 2 vídeos que eu me proponho a colocar por semana. Às vezes eu faço um extra, coloco 3, mas por essas razões todas eu não consegui. Tá? Então, assim, obrigada a todo mundo que chegou novo, a todo mundo que está aqui comigo desde o início, a todo mundo que sabe que aqui é vida real, gente. Eu trabalho, eu sou mãe, eu estudo e ainda faço literanálise. Então, na medida do possível, eu tento não deixar passar sem conteúdo aqui, mas às vezes, infelizmente, a vida atropela a gente, né? Então, gratidão, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, por favor, de deixar o like, de comentar, de compartilhar e a gente se encontra em breve por aqui.